esta aula, agradecendo a professora Nádia, que compartilhou aqui o material conosco. Obrigada, professora Nádia, que fez esse material hoje para nós. E agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Temos poucos alunos aqui, mas eu aguardo que cheguem mais. As salas estão, parece que esmorecendo, meio que desanimando. Não podemos desanimar. Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando e por conta disso até não estão conseguindo acompanhar. Mas lembre-se, nós estamos terminando uma etapa importante. Eu quero estar presente aí, ajudando vocês, principalmente nessa redação do Enem, que eu acho que muitos vão ter portas importantes abertas por conta de uma boa nota no Enem. Isso é muito importante. O foco hoje da aula é reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso dos sinais de pontuação. Alguns alunos a gente percebe que já dominam bem esses sinais, e a competência 1 do Enem, ela vai trabalhar a norma culta, a escrita. A pontuação, ela é muito importante, porque além de demonstrar que o aluno compreende que pela norma culta a gente tem que pontuar um texto, vai trabalhar também os sentidos do texto. Vocês vão perceber que os sentidos são alterados de acordo com a colocação de uma vírgula, por exemplo. E isso acontece. E às vezes o aluno não se dá conta disso, não usa a vírgula e muda o sentido daquilo que ele queria dizer no texto, né? Eu preparei para vocês, a professora Nádia preparou os slides e eu preparei um quiz. O quiz ele vai num formatinho um pouco diferente, que eu descobri assim, mais tranquilinho, vocês trocando os slides sem ter aquela pressa toda, mas ele pontua também de 0 a 10 e eu vou considerar essa nota. Então façam com cuidado, é uma atividade avaliativa dessa aula de hoje, tá certo? E assim que eu terminar aqui a colocação, a gente já pode trabalhar o quiz. O quiz ele já está, nesse momento, já deve estar postado lá no Class, porque eu deixei programado, tá bom? Mas assim que terminar a aula, vocês já podem fazer, então. Mesmo se não tiver lá, porque eu programei tanta coisa, mas eu lembro que programei, sim. Mas eu vou colocar. Bom dia, Beatriz, que bom que você está aqui. Ah, está, né, Aline? Então, beleza. Que bom ter vocês comigo, Aline. Bom dia, Pro. Ah, Lucas, gostoso. Olha, gente do céu, vocês estão... Eu esqueci de abrir o chat, deixa eu abrir aqui, ler rapidinho. Aí, João, bom dia, Aline, Beatriz, belezinha. Aline, nós estamos na introdução, os argumentos vão vir depois. O Lucas deu bom dia, né, Lucas? É isso aí, Beatriz, também. Eu acho que eu acabei acompanhando todas as falas de vocês. Mas eu vou compartilhar agora os slides para a gente dar uma passada rápida neles. E eu vou deixar também para vocês um aprofundamento sobre vírgulas, porque aqui a gente não vai conseguir aprofundar e é um assunto que para o médio, para vocês é importante aprofundar, tá certo? Vamos lá. As dúvidas que a gente tem quando produz um texto em relação à pontuação, elas são normais, às vezes não é obrigatório pôr a vírgula, às vezes é uma questão de ênfase que você quer dar, mas às vezes ela é obrigatória, ou qualquer outro sinal de pontuação, como 2 pontos, travessão. Vamos falar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa ter desenvoltura na hora de escrever um texto e não se prender a esse tipo de detalhe aqui, que pode causar aí um problema na expressão das suas ideias, certo? Vocês viram pela leitura do poema o quanto eles são importantes na construção de um texto. O poeta construiu o seu poema e você, ao fazer a locução desse poema, observou a colocação ou não da pontuação, e daí expressou-se oralmente de acordo com a ideia proposta pelo texto. No caso do texto do Enem, por exemplo, é muito importante você colocar a pontuação adequada, então, para que você pontue os 200 lá iniciais e que você também não perca o fio da meada na questão das ideias. Alguns de vocês têm dificuldade em pôr ponto e abrir uma frase na mesma linha.
Então, eu coloquei de sugestão no parágrafo introdutório para muitos de vocês, e eu falo aqui para todos. Abram uma nova sentença quando você quando você for colocar a sua tese. Ela deve ser a última colocação do parágrafo introdutório, deve ser assertiva, não deve ser, talvez, não sei o quê. Não, deve ser muito assertiva e muito clara, tá? Você não deve demonstrar dúvida na sua opinião. Porque depois você vai justificar, dizer por quê. Se você já não deixa expresso o direito, você vai dizer por quê sobre o quê. O leitor fica perdido, ok? Muito bem. Sinais gráficos. A gente tem sinais de pontuação que delimitam entidades com entonações específicas na fala. Então, quando aparece uma interrogação, tenho que dar a entonação adequada. A exclamação também. Então, se você está mesmo num chat, e você quer fazer a gente usa bastante no chat, né, os pontos, os sinais gráficos, porque a gente não tem a fala, e se a gente não coloca a exclamação, fica parecendo que é uma afirmativa, por exemplo. Ou se for uma pergunta e não for com o ponto de interrogação, como é que faz? E no chat, a gente usa até mais do que 3, para dar ênfase naquela pergunta. O quê? Ou até vários vezes, né? Lembrem-se que isso é um gênero específico, chat. Numa redação do Enem, nunca por mais do que um ponto de exclamação ou uma interrogação, nunca, certo? Porque lá precisa ser a norma culta, e a norma culta não permite esse uso de mais do que um. Permite, sim, às vezes, usar o ponto de interrogação e o de exclamação, porque às vezes é uma pergunta que é mais uma exclamação, é uma mescla, né? Você vai fazer isso? Ponto de interrogação e exclamação. Bom? Então, a gente precisa prestar atenção na intenção do seu texto. Reticências. Reticências também usamos bastante em chat. Quando a gente suspende o pensamento e o leitor vai adivinhar o que vem depois. Fica meio no ar, né? Existem pausas no texto. Ponto e vírgula. Não está aqui, mas ele existe também, o ponto final. O ponto vírgula está entre o ponto final e a vírgula, tá certo? Quando a gente vai enumerar, por exemplo, num texto objetivo em que nós temos tópicos, cada tópico ele termina com um ponto e vírgula e o último com um ponto, tá? Então, você está começando a escrever uma sentença e resolve pôr em tópicos para ficar mais claro. É uma apresentação, por exemplo. Então, você vai fazer isso no ponto e vírgula, vai no final de cada um, e no último o ponto, porque aí encerraria a sua frase. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Olha só. A professora Nádia e eu, junto com ela, apontamos que a colocação correta desses sinais a colocação faz toda a diferença na exploração da compreensão do texto. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Qual a sua data de nascimento? Olha, é uma pergunta. Ficou claro isso. Então, a expressão da minha ideia está bem expressa aqui, fica tranquilo para entender, né? O meu leitor vai entender. Que belo dia de sol! Uma surpresa, um sentimento exacerbado, é o ponto de exclamação. Reticências. Pensamento ou ideia que ficou por terminar. Por exemplo, seu olhar era meigo, leve, alegre. E aí o leitor fica pensando, ai, que mais será que ele pensa do meu olhar? Né? Os dias passavam lentamente. E aí o leitor fica naquela pausa, só imaginando os dias passando. E no caso aí da lista de compras, eu comprei farinha, açúcar, ovos, reticências quer dizer que eu comprei muito mais coisas. Mas que eu não falei, você fica adivinhando o que seria que eu comprei. Ponto final, marcar o fim de uma frase. Seu José, um idoso, morava em um sítio isolado com sua família, beleza. Vírgula, marca as pausas. E aqui nesse exemplo do seu José, a gente tem um exemplo bom de vírgula aqui, ó. Seu José, um idoso. Essa expressão que explica quem era seu José deve vir entre vírgulas, ela está encaixada ali, ó. Seu José morava em um sítio.
Seu José, um idoso, morava em um sítio. Por isso que tem a vírgula. Agora, se fosse só seu José morava em um sítio, eu nunca poderia pôr uma vírgula, porque não se separa sujeito de predicado. Isso é um erro gravíssimo. A vírgula, ela marca as pausas e inflexões de voz na leitura, então ela é muito importante. O dia passa rapidamente, o rapaz chega à casa da futura noiva, namorada. Os dois pontos são usados para introduzir fala de personagem, por exemplo. O semblante de seu José era só alegria e bem maior era o do seu futuro genro, que não segurou a emoção e disparou a falar. Seu José, a viagem me custou muito, mas todos os obstáculos me são válidos. Peguei um voo Portugal-Brasil e quando desembarquei antes de tomar uma bica, fui informado de terem extraviado minha mala. Olha que interessante, já que esse rapaz é português, ele falou que ele desembarcou antes de tomar uma bica. Tomar uma bica no Brasil é bem diferente de tomar uma bica em Portugal. Lá é um café pequeno. Dá uma bicadinha. É um café pequeno, uma bica. Aqui é tomar um chute, né? Bem diferente. Aí, ó, o perigo, países da mesma língua, mas com nuances diferentes aí. Recursos de parênteses, gente, no Enem não são bem-vindos. Cuidado com o uso de parênteses, tá? Num texto objetivo, sim, que ele quer ser mais explicativo, de forma objetiva, deixar claras as ideias, mas no do Enem não fica bem, parece que é algo desnecessário ali, e você tem que ser o mais sucinto possível. Travessão, indica a fala de alguém, é utilizada em narrativas, né? Quando a gente quer expressar a fala do personagem. Muito bem, coloca-se, então, 2 pontos, na outra linha travessão, isso é algo bem simples. Texto digitado. Atenção ao texto digitado. Temos aspas. Podemos também utilizar recursos como letras em itálico ou negrito, caixa alta. A caixa alta é a tal do grito, né? Quando a gente escreve em caixa alta, é como se você estivesse gritando com a pessoa. Então, precisa ter muito cuidado. O itálico é sempre bem-vindo quando você vai utilizar uma palavra que não seja da língua portuguesa. Você deve colocar, por exemplo, fake news. Isso quando você está digitando, né? Quando você está escrevendo um manuscrito, você põe entre aspas, tá? Agora, há palavras que já estão até no dicionário brasileiro, essas a gente não precisa se preocupar muito, não. Aqui a professora já traz o quiz, mas eu vou parar essa apresentação e vou só mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz aqui, achei muito interessante. Ai, meu Deus, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, uma janela tem que ser. Tá. Esta janela. Aqui a gente tem um guia sobre pontuação para quem quiser aprofundar mais, tá certo? Este guia está em PDF, ele fala um pouquinho sobre, de forma mais profunda, sobre esses sinais. É importante que vocês estudem isso para poder entender direito. A vírgula, ela tem muito a ver com isso daqui. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, predicativo. São questões gramaticais importantes. Uso de vírgula aqui, separando cidade de data. Quando a gente fala sim, por favor, não, obrigado. São obrigatórios esses usos, tá? Fechando uma correspondência. Separar termos de uma mesma função sintática. João foi buscar o filho, a esposa, quer dizer, João foi buscar quem? O filho. Foi buscar quem? A esposa. E o cachorro. Nesse caso, a gente não vai pôr vírgula, porque já tem o e aqui, e o cachorro está dependendo do mesmo verbo aqui, então não vai vírgula. Maria chegou rapidamente. Maria chegou sem avisar. Rapidamente, sem avisar, tem a mesma função, portanto, vai vírgula, tá bom? Vamos ver o que mais ele traz para nós aqui. Destacar termos intercalados, foi o que a gente viu no exemplo.
Intercalado é aquilo que pode ser retirado da oração. Perceba, ó, estudamos pouco, vamos contudo fazer a prova. Estudamos pouco, vamos fazer a prova com tranquilidade. O contudo, ele tem uma ideia de sentido aqui, mas ele está intercalado. Vamos, contudo, percebe? Vocês, com certeza, vocês sairão deste curso. Ó Deus, por que isso aconteceu comigo? Esse vocativo é quando a gente chama alguém, dá voz, né? Vem de voz aí. Aposto é uma explicação, são nomes técnicos, gramaticais, para expressões que a gente usa com uma determinada finalidade. Quando a gente usa uma expressão com finalidade de explicação, é o aposto. Mário, o parteiro do prédio, sempre recebia todos com um sorriso. Parteiro não, né? Tá errado, isso aí é o porteiro, pelo amor de Deus. Expressão explicativa, eu cheguei na hora, ou melhor, apenas 10 minutos depois. E aí a gente vai, mais uma ideia aqui, separar termos deslocados de sua posição normal na frase, lembra? Ordem direta, ordem inversa. Você trouxe o documento? Não teria vírgula. O documento você trouxe? Inverteu a ordem, vou pôr vírgula, ok? Susto, né, João Daniel? O parteiro... Para indicar elipse. Elipse é quando um termo é retirado. Meu tênis é de corrida, o do meu irmão, de passeio. Qual termo foi retirado? O verbo é, né? Então, eu coloco uma vírgula no lugar daquele termo que eu retirei. Para separar orações intercaladas. O importante, insistiam os pais, ó, tá encaixada aqui, tá intercalada, eu vou pôr entre vírgulas. Orações assindéticas, ou seja, orações que não têm aquela conjunção coordenada. O tempo não para, não volta, não espera. Não dá para não pôr vírgula, né? Percebe que são orações que precisam ser separadas aí. Quando a gente usa as conjunções mas, logo, porque, a gente já aprendeu que tem que pôr a vírgula, isso dificilmente vocês erram. São as coordenadas adversativas, conclusivas e explicativas. Vai, vírgula. Isolar orações subordinadas adjetivas. Olha, toda essa oração aqui tem a função de um adjetivo. Toda essa oração qualifica os estudantes. Por isso que ela tem esse nomão comprido. Ela é subordinada porque ela depende da outra, que é a principal. E ela é adjetiva e explicativa porque ela dá uma qualidade, adjetivo da qualidade, e explica quem eram os estudantes. Quando a gente usa esse tipo de explicação, a gente põe entre vírgulas, tá? Aqui é um perigo. Aqui, se você não põe a vírgula, quer dizer uma coisa, se você põe a vírgula, quer dizer outra. Bom, prestem atenção. Os políticos que são corruptos não merecem o respeito da população. Eu estou afirmando que todos são corruptos. Os políticos que são corruptos. É a mesma coisa que eu dizer. Os alunos que são do PEI estão aqui comigo. Estou dando uma explicação sobre vocês. Estou explicando. Vocês são do PEI. Todos vocês são do Programa Ensino Integral. Agora, quando eu quero restringir só alguns, eu não ponho vírgula. Os alunos que não estão na aula não vão receber o ponto de participação. É uma restritiva, então eu não vou pôr vírgula. Tá bom? Os políticos que são corruptos não merecem o respeito. Então, alguns políticos só que são corruptos. E antes do E, quando é que eu uso vírgula? Olha, quando tem sujeitos diferentes, usa vírgula. O homem vendeu o carro e a mulher não gostou. Ó, aqui são orações com sujeitos diferentes, que é o homem e que é a mulher. Então, vai ter vírgula. Ele fez o que a esposa pediu e ela não ficou feliz. Veja, novamente, sujeitos diferentes.
Quando eu uso e repetidamente para dar ênfase, eu também vou pôr vírgula. Ela acorda e trabalha e estuda e nunca para quieto. Ele, né? Conjunção e indicando outros valores que não sejam de adição. Se for adição, não vai pôr vírgula, tá, gente? Mas como aqui, olha, não é adição, ó, estudou muito e não passou. Na verdade, mas não passou, entretanto não passou. O valor aqui é de adversidade. Então, sempre perceber qual é o valor. Às vezes, a mesma palavrinha, ela tem outro valor gramatical, outro valor de sentido. Após o ponto e vírgula, usamos letra minúscula. Isso é importante. Separar orações coordenadas não unidas por conjunção que tenham relação entre si. É importante usar ponto e vírgula. Elas não são unidas por conjunção. A sala está cheia, o pátio está silencioso. Coisas distintas. Separar orações coordenadas quando uma delas possui vírgula interna. 10 professores votaram a favor, 9. Aqui a gente tem o quê? Tem uma elipse, né? 9 votaram contra, por isso que é fácil de saber que tem vírgula. Bom? Quando a gente separa itens de uma enumeração, é fácil. Ó, lembra que eu falei para vocês? Sempre que vocês fizerem um PowerPoint, que forem enumerar ideias, coloquem assim, tá? Ponto e vírgula, termina com ponto. E começa com minúscula. Travessão, um traço maior que o hífen. Ele é usado no discurso direto para indicar a fala do personagem. Olha que interessante, ele vem aqui depois do ponto de interrogação. O que é isso, mãe? Perguntou o João. Então, a gente tem travessão antes e depois. Esse travessão aqui está pequeno, podia ser maior, tá? Separar expressões ou frases explicativas intercaladas. Vocês já usaram isso? É uma coisa bem interessante, em vez de usar o tal do parênteses, principalmente na redação do Enem, é bem bacana você utilizar esse recurso. Ó. Ele me apresentou a mulher, uma senhora estimável, e a filha. Tá? Vejam que é uma explicação para dar uma ênfase. Isso se você tiver a intenção de ênfase. Realçar o aposto. O aposto é o termo que explica quem é que está antes. Por exemplo, quem é Alexandre, quem é Francisco. A gente chama de aposto. Podemos usar vírgula ou podemos usar o travessão. Para substituir 2 pontos, também dá para usar. Sua verdadeira intenção era esta. Posso pôr 2 pontos ou posso pôr um travessão. Tornar-se o novo gerente. O parênteses, antes dos parênteses, não se usa pontuação, somente o ponto final. Então, antes aqui não vem nada, e o ponto final vem aqui. Separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão, eu uso uma vírgula. Desculpa, eu uso um parênteses. Ai. A vírgula é usada para separar termos, geralmente intercalados, em uma oração. O poder legislativo, quem diria? Trabalhou até tarde da noite. Eu poderia pôr travessão aqui? Poderia também, tá? Parênteses, incluir dados informativos. Olha, em citações, tá? Isolar orações intercaladas em substituição à vírgula. Afirma-se, não se prova. Delimitar o período de vida de uma pessoa, quando nasceu e quando morreu. Alternativas de leitura, nesse caso, se é A ou se é O. E é isso aí. Esse é o nome do professor que fez o PowerPoint aqui, PowerPoint não, o PDF, e algumas citações. Então, hoje nós trabalhamos pontuação, fizemos um aprofundamento sobre essas pontuações e precisamos estudar aquilo que a gente ainda não domina direito. Então, se algum termo gramatical, alguma situação aqui deixou você com a pulga atrás da orelha, busque saber, busque conhecer, tá bom? E eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Esse quiz aqui é para ser jogado, olha lá. Vai aparecer aqui o meu nome, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque vocês não estão vendo. Vai aparecer assim, tá?
Como que vocês vão fazer? Vocês vão pôr a sala de vocês. Então, eu estou aqui com o meu nome, eu vou colocar... Ó, usem um sinal de pontuação que vocês quiserem. Eu coloquei um hífen. Eu vou colocar aqui, por exemplo, terceira série A, ou vou pôr C. Nesse caso, eu estou abreviando aqui. A pontuação adequada para falar terceira série A é colocar um pontinho, colocar um azinho, e dar um espaço e colocar o A. Terceira está abreviada. A. Se fosse terceiro ano, posso colocar assim, terceiro, o ozinho, espaço A, tá? Eu costumo falar terceira série A porque a legislação fala que vocês estão na terceira série, não no terceiro ano. No terceiro ano estão os pequenininhos que estão no ensino do ciclo 1. Lá é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Depois vai para o Fundamental 1, que desculpa, aí quinto ano. Vai para o Fundamental 1, que é sexto ano, tá bom? Vocês são ensino médio, então, série. E aí vocês vão jogar sabendo que é uma pontuação, beleza? Perfeito, aí. Não dormiram? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Nesse quiz que eu preparei para vocês, eu coloquei alguns textos interessantes que mudam o sentido conforme a colocação da vírgula. Prestem atenção, eu quero todo mundo nota 10, porque eu vou colar. Já errou, Enzo, aí, mas tudo bem, Ô, não tem Pro, só problema. uma Vai jogar de dúvida. novo. Manda bala, Lucas. São muitas perguntas esse quiz? 10. 10 Ah, perguntas. Você tudo bem acha então. muito, Lucas? Não, porque aquele outro quiz lá que eu fiz tinha acho que umas 10 ou 11 perguntas ou por aí. 10 também, Lucas. Você achou muito, eu já percebi nas entrelinhas. Ah, Enzo, ainda bem que seu nome é Enzo, que só tem você. Mas se for, por exemplo, Camille, tem várias Camiles, eu vou me confundir. E aí eu não tenho como pôr sua nota. Mas vamos supor que você jogou, fez errado, joga de novo. Vamos supor que você tem um nome super comum. Não tem problema, joga de novo, quem sabe você pontua mais. Quem vai começar aí, hein? Podem começar. Vai falando aí a pontuação. A gente pode fazer juntos, aí ver a pontuação de todo mundo. Aí eu não vou fazer aqui, né? Porque aí eu vou dar a resposta. Tá? Vocês estão vendo? Vou parar a apresentação. O link está aqui, ó. Vou dar já para você. É isso, só um minutinho. Tá, na verdade, ele está no Classroom, mas eu vou pegar aqui para vocês no nosso WhatsApp. Que a professora Nádia, ela colocou como imagem. Aí não consegui clicar na apresentação, mas eu vou dar para vocês aqui agora. Copiar. Colar. Valendo! É a nossa atividade avaliativa, lembrando que vocês devem insistir em tirar uma nota muito boa, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Podem ir perguntando aí, se vocês têm dúvida até no quiz.
Simples assim. Com Dudu Falcão. Do alto da arrogância, qualquer homem imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Olha só o que eu estou vendo aqui, quem já fez. Já está aparecendo para mim o Enzo com 10 pontos, Enzo, parabéns. Ana Clara, vamos lá, vamos jogar. Alain, vamos jogar mais, está precisando aumentar aí, está só com um ponto não dá não. Não sei nem quem é. Olá, hein? Vejam aí que eu recebo tudo aqui, ó. Aqui é os pontos que vocês fazem. Esse daqui, o Enzo, eu já vou marcar que tirou 10. Beleza? Aí, Enzo, parabéns, valeu muito. Os demais, ó, não adianta só ligar e não jogar. Sabe o que acontece? Ficar com 0. Pode, Aline, pode sim para aprender. Eu deixei aberto. Veja aí se você consegue. Olha lá, Arielle 7. Arielle já encostou no Enzo, hein? Já encostou. Agora, o negócio vai ficar apertado. Tudo bem, Aline, tá aberto, disponível, só que ele tem prazo para encerrar, tá bom? Fiquem atentos ao prazo aí. De cabeça agora eu não lembro, mas foi o máximo que, acho que 23. O máximo que ele me permitiu dar, eu dei. Isso. Muito bem, só não vale entrar e desligar porque fica com 0. Daí, o que adianta, né? Ficar com 0 é péssimo. Bem, ninguém mais. Vamos ver se atualiza essa página aqui. Vamos ver. Ai, ai, ai. Ah, Beatriz, está chegando lá, Beatriz. Muito bem. Muito ótimo. Quem que é essa Ná aqui ou esse Ná, hein? Ná não pode. Como é que eu vou marcar que você fez? Você tirou 2, mas pelo menos fez. E eu preciso saber quem é você. Quem será que é Ná? Hum.
Muito bem, sistematizando a aula de hoje. Hoje nós vimos sinais de pontuação e o quanto eles são importantes para a produção de sentido das nossas frases e para o entendimento de leituras que nós fazemos. Sem pontuação, o nosso texto fica sem pausas para que o leitor possa entender, descansar o seu momento de leitura, principalmente se for na oralidade, certo? Então, a pontuação é extremamente importante e vamos prestar atenção e aprender a usar corretamente, ok? Certinho? Eu fico por aqui, mas estou ligadinha para vocês. Enquanto vocês tiverem dúvidas, vão mandando para mim, que eu estou aqui aguardando, certo? Grande beijo. Bom dia para vocês, tudo de bom. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. E semana que vem estamos aqui novamente, tá certo? Grande abraço.